Capítulo 41. O grito de fúria de Trish preencheu a cozinha. Cassie viu o rosto dela escurecendo ao perceber que tinha sido enganada. Entregue isso. Agora. Ou ela exclamou. Cassie Recue. Adrenalina cursava através dela. Não esperava que a ira de Trish fosse tão repentina. Não, ela insistiu. Trish fez uma pausa, fazendo uma última tentativa de recobrar o controle da situação. Cassie, ela cuspiu. A polícia jamais acreditará em você. Mas vamos conversar. Podemos trabalhar juntas. Nunca compartilhamos quem mais poderia ser o culpado. A empregada seria meu palpite. Se nós duas dissermos isso à polícia, há uma grande probabilidade de acreditarem em nós. Vamos lá. Cassie sacudiu a cabeça. Trish riu, mas foi um som agudo e cheio de pânico. Ela começou a tagarelar. Posso ver que você quer mais. Tudo bem. Depois do que você passou, ficarei feliz em te recompensar. Vamos sentar novamente e discutir isso direito. Não vou discutir nada com você, Trish. Cassie insistiu. Eu vi quem você é. Você merece o que está vindo para você. Em um piscar de olhos, o comportamento racional de Trish evaporou. Os olhos dela se estreitaram e seus lábios se encurvaram. Sua cadela. Se não quer me dar o telefone, vou te obrigar. Ela saltou sobre Cassie, que pulou para longe, aterrorizada, enquanto as unhas de Trish varriam seu rosto. A mulher alta investiu contra ela e segurou seu braço. Não. Cassie gritou. Ela retorceu-se para tentar sair de suas garras, mas Trish lutava com a força do desespero. Podia ouvir a sua respiração, áspera em seu ouvido, enquanto os dedos dela apertavam o punho de Cassie. Inexoravelmente, ela começou a capturar o celular da mão de Cassie. Cassie ficou chocada com a resistência do poder dela. Agitando seu braço livre em pânico, Cassie conseguiu segurar alguma coisa, apertando-a com força. Reconheceu o formato do gigantesco moedor de pimenta. Desajeitada, levantou o moedor e o bateu na cabeça de Trish com toda sua força. Trish praguejou violentamente, cambaleando para trás, e, mesmo não tendo soltado, seu aperto afrouxou o suficiente para que Cassie se afastasse. Trish tentou agarrá-la outra vez e pegou seu casaco, puxando-a para trás de modo que ela ricocheteasse contra a mesa. A mesa de madeira balançou e pendeu e as taças e a garrafa de vinho se quebraram no chão. Fragmentos de vidro explodiram sobre o azulejo enquanto o vinho escorria pelo chão como sangue. Trish praguejou novamente ao escorregar em um pedaço de vidro, o que permitiu que Cassie escapasse outra vez. Correu, desesperada, com o vidro se esmagando debaixo de seus tênis, derrapando no chão molhado a caminho da porta. Atrás dela, Trish tinha a força e velocidade do desespero total. Cassie ouviu os passos dela, perto demais. Então, algo rasgou seu casaco e, quando ela olhou para trás, deu um grito. Trish havia apanhado umas das longas e letais facas da cozinha, e Cassie tinha estado a centímetros de ter sua pele rasgada. O choque deu a ela uma explosão de velocidade adicional, e ela deu um salto adiante. Para onde ir? Acelerou pelo corredor, carregada pelas asas de seu medo, sabendo que Trish era mais alta e provavelmente mais veloz, e tinha mais a perder. Disparou para a suíte master. Bateu a porta. Girou a chave na fechadura exatamente quando Trish jogou o peso contra a porta. Ofegante, Cassie percebeu que a porta havia lhe garantido um momento de respiro. A tranca era frágil demais, e a qualquer momento, Trish poderia quebrá-la. Ela correu para o banheiro, fechou a porta, e percebeu, horrorizada, que não tinha chave. Cassie abriu a porta outra vez e viu que a porta do quarto começava a soltar lascas. Escorregou o celular para debaixo da cama. Por enquanto, seria um esconderijo seguro. Depois, correu até a janela e a forçou a abrir. A tranca estava dura, as dobradiças tinham sido pintadas e resistiam aos seus esforços de empurrá-las. A porta do quarto tremia e fazia barulho, as lascas de madeira se espalhavam pelo chão e ela supôs que, em sua próxima tentativa, Trish entraria. Visões giravam na mente de Cassie, fragmentos de seu pesadelo, onde a janela se transformará em um arranha-céu. Empurrando o medo de sua mente, ela pulou. A queda não era tão grande, mas o impacto ao aterrissar na trilha pavimentada abalou cada osso de seu corpo. Ela ansiava em fugir da propriedade, ir para longe, mas, de carro, Trish seria muito mais rápida, além de poder atropelá-la. Seu tempo havia acabado, ela podia ver Trish se aproximando da janela. Precisava ficar fora de vista de uma vez. Neste jardim de inverno bem cuidado, havia poucas opções. Abraçando a parede, Cassie correu ao redor da casa, esperando haver um esconderijo melhor nos fundos, perto do mar. A única planta que oferecia cobertura era um pequeno arbusto de folhas pontudas com frutinhas vermelhas. Rastejou ao redor dele, agachada em sua sombra, engatinhando o mais fundo que pôde para debaixo de sua proteção, tentando abafar o som de sua respiração, que vinha em afadas desesperadas e doloridas. Trish saberia que ela havia escapado pela janela. Não tivera a chance de fechá-la. Portanto, devia saber que Cassie estava escondida no jardim. Era quase noite. A cada minuto que se passava, se tornaria mais difícil vê-la. Se pudesse se esconder aqui por tempo bastante, estaria a salvo. Mas se sentia como um animal caçado ao pensar em Trish, um animal caçado que tentava escapar da matança. Cassie encolheu-se mais quando a forte luz de uma lanterna brilhou no jardim. Trish havia se antecipado a ela. Deixará o quarto para trás e saíra pela porta dos fundos. Agora, a escuridão não significava nada e, na realidade, seria uma vantagem para Trish. O facho da lanterna cegou Cassie e ela soube que, por trás de seu brilho ofuscante, Trish segurava a faca. Tentou prender sua respiração, contendo as afadas irregulares e unindo-se com a grama para que nada, nem mesmo seus pensamentos aterrorizados, atraísse a atenção de Trish para ela. Assistiu enquanto a lanterna dançava sobre as camas de flores. Trish usava a luz, mas não se movia.
Estava deixando o facho de luz fazer o trabalho por ela, permanecendo no lugar onde tinha melhor visão do jardim todo. A luz moveu-se para longe das camas de flores, e por um instante, tremeluziu sobre a grama. Então, brilhou diretamente sobre ela, através dos galhos, e ela soube que Trish lhe vira. Saia daqui, Cassie. Agora, o jogo acabou. A voz de Trish estava rouca, ofegante, mas soava triunfante. Ela não esperou Cassie obedecer. No momento seguinte, estava correndo no gramado em direção a ela. Saindo de seu esconderijo, Cassie correu por sua vida, tropeçando no escuro, pois a luz a confundira e cegara temporariamente. Seu plano tinha sido ir em direção à lavanderia, de lá, tentar subir na cerca da propriedade vizinha. Aterrorizada e desorientada, encontrou-se seguindo na mesma direção de seu sonambulismo, em direção à ribanceira. O telefone. Está. No quarto, ela arfou, virando-se para encarar Trish. A lanterna fixou-se nela e ela esquivou-se, desviando o olhar quando a luz bateu nela. Não estou interessada no telefone agora. Trish cuspiu. Cassie mergulhou para a direita, com Trish logo atrás. Pensar naquela faca fazia o sangue de Cassie gelar de pavor. Bastaria uma única estocada de sua lâmina afiada e letal, e ela não tinha dúvida de que Trish colocaria toda sua força naquela estocada. Conforme ela se afastava mais, o desastre ocorreu. Seu pé ficou preso em uma pedra e ela se estatelou na grama, caindo de cabeça, dobrando-se para sair do caminho, caso a lâmina descesse. Porém, contorceu-se na direção errada. Cassie gritou ao sentir-se escorregando na beira do penhasco. Desesperadamente, buscou se agarrar a uma âncora, esperando encontrar alguma coisa, qualquer coisa. Tufos de gramas fatiavam-se em seus dedos, sem oferecer aderência. A quebra do mar enchia seus ouvidos. Abaixo dela, ela sabia, havia uma queda estonteante do penhasco. A maré estava cheia, ela podia ouvir. Ela cairia, quebrada e ferida, e seria carregada pelo oceano pelas ondas geladas e implacáveis. Então, seus dedos em forma de garras encontraram um afloramento rochoso. O arenito estava molhado, escorregadio e, o pior, parecia prestes a se soltar do penhasco. O arenito pode erodir. Ela havia dito isso a Dylan. Agora, esta frágil âncora era tudo o que a prevenia da morte certa. Cassie agarrou o arenito, segurando com toda sua força, sabendo que não tinha muito tempo, pois suas pernas falhas não encontravam apoio e seus braços já estavam queimando. Isso lhe dava 1 minuto ou 2, no máximo. Não poderia escalar de volta e, quando seus braços estivessem exaustos, soltariam um aperto e ela cairia. Seus pesadelos voltaram rapidamente. Lembrou-se das palavras provocativas de Jacques, seu rosto enquanto observava com uma alegria malévola, pronta para abandonar Cassie ao seu destino. Então, acima dela, a lanterna cegou novamente. Está segurando? Trish soltou uma risada ofegante, e Cassie viu o cintilar da lâmina. Não por muito tempo. Capítulo 42. Mesmo que não estivesse ao alcance de Trish, Cassie sabia que estava ao alcance da faca. Cerrou os dentes, usando a força de vontade para continuar segurando mesmo quando sentisse a punhalada da faca nela. Ainda que a faca fatiasse sua pele e seus tendões, rasgando sua pele dos ossos e abrindo suas veias, ela deveria continuar segurando. Ela continuaria agarrada à pedra até que Trish lhe cortasse dela ou até que sua força cedesse. Então, subitamente, a lanterna foi desviada para cima. Ela ouviu Trish gritar, o burburinho de vozes acima, e soube que, apesar de todo o risco, de todas as coisas que poderiam dar errado, a ajuda havia chegado. Trish seria presa agora e receberia a justiça que merecia. O único problema era que era tarde demais para ela. Seus braços tremiam e o suor de suas palmas estava causando que seus dedos escorregassem. Sentiu os dedos se soltando e uma estranha paz a preencheu. Era como se Jacques estivesse com ela, oferecendo-lhe conforto, e soube que, se caísse e seus ossos se estilhaçassem, não estaria sozinha. E, então, outra luz resplandeceu. Desta vez, um holofote brilhante iluminou toda a área. Quando seus dedos sem nervos perderam a força, ela sentiu 2 mãos fortes apertando seus punhos, apanhando-a enquanto caia, segurando-a com força e firmeza. Está tudo bem. Está segura? Não vou te soltar. Cassie encarou os intensos olhos azuis do detetive Parker. Asterisco levou alguns minutos até que Cassie fosse içada e somente quando ela estava na grama, em segurança, deitada em um cobertor, pois suas pernas trêmulas não a seguravam, que ela percebeu o risco pessoal que Parker correrá para salvá-la. Ele mergulhara mais de metade do corpo sobre o penhasco para pegá-la antes que caísse, confiando que sua equipe seria capaz, de alguma forma, de segurá-lo e impedir que ele caísse junto. Eles tinham conseguido. Bruton parecia visivelmente chocado por terem escapado por um trízia policial amigável, que se apresentará como Chandra, uma detetive em treinamento, estava chorando. Estou tão grata por você estar bem, Cassie. Ela fungou. Parker, você é um herói. Não acredito que fez aquilo. Ele balançou a cabeça. Não consegui parar de pensar no que você disse. Que eu devia tentar salvá-la tanto quanto tinha tentado prendê-la. Foi você que me fez correr esse risco. Mas como você soube onde ela estava? Tínhamos planejado vasculhar a casa, primeiro. Parker franziu o senho. Você não a ouviu? Assim que desci do carro, eu ouvi os gritos. Ele virou-se para Cassie. Você estava gritando Jacques, Jacques. Socorro! Eu não sabia quem estava gritando, só segui o som. Eu gritei? Cassie perguntou, Atanita. Ela pensou que não havia dito uma palavra. Ou ela gritou? Chandra perguntou igualmente surpresa. Você deve ter audição muito sensível. Eu estava apenas alguns passos atrás de você e não ouvi nada. Antes que Cassie pudesse perguntar qualquer outra coisa a Parker sobre estranha coincidência, ouvi um sussurro atrás dela. Era a voz amarga de Trish, e ela olhou bruscamente para trás. Como isso aconteceu?
Cassie ficou contente em ver que Trish estava contida de forma segura. As mãos dela estavam seguras atrás de suas costas e ela estava no aperto firme de um policial uniformizado. Flashes de câmeras piscavam ao redor deles enquanto os detetives registravam a cena, a lanterna descartada e a faca da cozinha que a polícia havia arrancado das mãos de Trish. Fiz um plano com a Rie, Cassie contou a ela. Não poderia contar a Trish o que fora necessário. Como a Rie apressara-se até sua casa, parando só para comprar o ditafone e o caminho. Planejaram juntas, nervosas e desesperadas, sabendo que todo o cenário dependia de múltiplos fatores além de seu controle, assim como o desvio de atenção. O ditafone era uma distração, ela disse. Mas, quando te disse que estava gravando tudo, também não era verdade. Eu liguei para a Rie assim que ouvi você chegar e deixei meu celular no balcão. Ela gravou tudo do lado dela e contatou a polícia imediatamente depois. As crianças estavam na casa de Rie. Ela havia assegurado Cassie de que hibernavam na minúscula sala de estar, com lanches e TV a cabo, e que ficariam seguros e felizes enquanto a Rie aguardava no quarto dela, onde o sinal de celular era mais forte, que os eventos se desenrolassem. Cassie sabia que tinha uma enorme dívida de gratidão com a Rie. Bruton suspirou. Da próxima vez que as moças planejarem uma operação enganosa para pegar um criminoso, por favor, nos informe anteriormente, e não durante ou após o fato. É sempre mais seguro. Mas vocês agiram com muita coragem e, graças às suas ações, conseguimos capturar a autora do crime sob várias acusações. Assassinato, tentativa de assassinato, perjúrio, resistência à prisão. Ela não terá fiança e ficará na cadeia por um longo tempo. Uma sentença de prisão perpétua, com certeza. Cassie não conseguia imaginar um destino pior, ou uma punição mais justa, para uma mulher que tão impiedosamente orquestrava sua vida e sua reputação para satisfazer suas próprias necessidades. Trish olhou para ela fixamente, com a expressão dura, e, embora ela não falasse, Cassie podia ver a derrota nos olhos dela. A viatura está aqui. Podem levá-la sob custódia imediatamente, Bruton disse aos oficiais de prisão. Estaremos lá mais tarde, assim que terminarmos de entrevistar a senhorita Vale. Para o assombro de Cassie, Parker entregou-lhe um envelope branco. Seu passaporte estava no interior. Cassie olhou para ele, sem acreditar em seus olhos. Então, voltou a olhar para Parker. ¿Realmente está me devolvendo? Tem certeza? Ele assentiu. Mas, e o meu visto? Bruton falou. Sua situação de trabalho não é relevante para este caso de assassinato. Não temos a intenção de prosseguir com a questão, já que a pessoa que supostamente te contratou faleceu. Agora, precisamos de uma declaração sua, e uma entrevista. A policial amigável limpou a garganta. A cozinha está uma zona desastrosa, querida, mas, depois que você explicar a cena aos detetives e nós terminarmos as fotografias, arranjaremos uma equipe de limpeza para que tudo esteja em ordem amanhã. Enquanto isso, tivemos uma oferta da pousada do outro lado da rua. Permitirão o uso da sala de jantar para entrevista e a proprietária convidou você para passar a noite em um dos quartos, sem custo, caso você fique mais confortável lá. Sim, ficarei, Cassie disse, com gratidão. Por favor, agradeça a ela pela oferta. Felizmente, as notícias se espalharam no vilarejo de que ela era inocente o tempo todo. Embora ela soubesse que as lealdades se estendessem bastante e nem todos acreditariam na verdade, ao menos significava que ela não era mais a ovelha negra do local. Vou até a casa da Rie agora, a policial amigável disse. Decidimos que as crianças devem ir direto para a casa da tia hoje à noite, então eu vou organizar as coisas nesta frente. Poderia me ajudar com uma troca de roupas para eles, por favor, para que eu possa levar uma mala? Após mostrar a cena da briga na cozinha à polícia, Cassie correu até a suíte master. Debaixo da cama estava seu celular e ela ficou aliviada porque ele ainda funcionava. Um dos cantos da tela havia trincado em meio à briga, mas o celular ainda podia ser usado. Voltando pelo corredor, ela colocou itens de higiene, pijamas e uma troca de roupas na mala para as crianças. No último minuto, rasgou uma página do caderno cor-de-rosa de Madison. Amo vocês dois, ela escreveu. Durmam bem. Vejo vocês amanhã. Adicionou o bilhete à mala. Em seguida, pegando sua escova de dente, seus remédios e uma camiseta a mais, caminhou com a polícia até a pousada para a entrevista final. Seus braços estavam doloridos, suas mãos em agonia. Seus dedos estavam machucados e suas palmas com linhas de corte superficiais. Agarrar-se à pedra havia deixado feridas de arranhões em seus punhos. Em algum momento, a manga de seu casaco rasgara e, quando ela o tirou para chacoalhar o arenito, olhou, horrorizada, para o corte profundo nas costas. Trish esteve a centímetros de abrir uma ferida letal em sua carne. Lutara pela própria vida, mas havia ganhado. Trish podia ser rica e ter um MBA e um emprego de prestígio, mas, na hora do aperto, Cassie prevalecera como a pessoa mais forte. Lembrou-se da resiliência interna que havia sentido, tão resistente e inesperada. De onde aquele cerne de aço tinha vindo? Não sabia, mas havia lhe permitido manter o vigor, por um fio, e se agarrar ao rochedo por mais tempo do que pensava ser fisicamente possível. Cassie pensou em sua infância difícil e nas cicatrizes que carregava, no fato de precisar sobreviver a brigas e violência doméstica, tendo que se defender sozinha, ainda que isso significasse simplesmente trabalhar humildemente como garçonete. Talvez a vida da qual ela se envergonhasse tanto não tivesse sido tão ruim. Talvez, só talvez, tivesse sido o alicerce do qual ela precisava para sobreviver a isso. Capítulo 43. O toque agudo do celular de Cassie arrastou-a de um sono exaustivo e ela tateou para atender. Alô? Ela sentou-se, acendendo a luz e piscando, com a visão turva, diante das cortinas brancas do quarto de luxo onde havia sido alocada. O homem do outro lado da linha era um estranho. Bom dia. Estou falando com Cassie Vale? Sim, está, Cassie disse, cautelosa. Sou Dave Sidley, da mecânica. Estamos com o seu carro. Meu carro?
A voz de Cassie ficou aguda com a surpresa. Sim. Sinto muito pelo atraso no concerto. Substituir os cabos foi uma tarefa demorada, mas está feito. Vou até a cidade com meu mecânico para entregar o carro para você dentro de 1 hora, se quiser. É claro. Muito obrigada. Cassie sentia-se no topo do mundo, mas quanto isso custaria? Quanto eu te devo? Ela perguntou, perguntando-se se teria tempo de ir até o banco. Nós ficamos sabendo da tragédia na família. À luz disso, não posso te cobrar. O concerto é por nossa conta. Por favor, aceite as nossas condolências e repasse os nossos votos às crianças. Farei isso, Cassie prometeu. Muito obrigada. Isso é incrivelmente gentil. A proprietária da pousada havia preparado um café da manhã farto. Percebendo quanto estava com fome quando seu apetite a inundou, Cassie comeu cada pedaço. Então, atravessou a rua, onde, no minuto seguinte, foi recompensada pela visão de seu carro chegando. Com gratidão, recebeu as chaves do mecânico, sentindo-se exaltada por ter seu carro em ordem de funcionamento. Com seu veículo e seu passaporte, o mundo era dela outra vez. Liberdade inundou-a, correndo tão intensamente quanto o vinho. Dentro da casa, a polícia havia limpado a cozinha e varrido todos os fragmentos de vidro. Parecia ordenada e aconchegante e Cassie tinha dificuldade em acreditar que um pesadelo daqueles havia acontecido ali, que ela havia lutado por sua vida, conseguindo enganar uma assassina e fazê-la confessar. Agora, era a hora de partir. Colocou suas malas no carro e esperou que as crianças chegassem. Havia recebido uma mensagem da tia deles na noite anterior, dizendo que estavam a salvo e que estariam em casa para pegar seus pertences no mais tardar às 9 da manhã. Faltando 5 minutos para as 9, o carro da tia estacionou. Dessa vez, Nadine foi a primeira a descer do carro para saudar Cassie. Que pesadelo, ela repetia. Você foi tão corajosa. Obrigada pelo que você fez. Então, Dylan e Madison a abraçaram. Vamos ficar com a nossa tia, Madison sussurrou, seus olhos brilhando. Posso fazer parte do clube de teatro e posso ir para o colégio interno no ano que vem, se eu ainda quiser. Cassie sentiu seu coração derreter de felicidade. Dá para levar o aquário de peixes no seu carro? Dylan perguntou a Nadine, preocupado. Porque o laranja e o limão precisam vir comigo. Eu pesquisei como transportá-lo. Ele balançou a mão de Cassie. Você foi uma guerreira, ele disse. Minha tia diz que posso adotar outro coelho. Estou pensando nisso. Cassie sorriu para ele. Embora nunca fosse saber quem Dylan realmente era, ela sentia que o compreendia melhor agora. Sei que você fará o melhor para o bichinho. Cassie acenou para as crianças quando eles foram empacotar seus pertences. Ela planejava ir até o vilarejo, sacar dinheiro bastante para manter a solvência por um tempo, depois passar na casa de Arria com presente de agradecimento. Havia visto uma jaqueta bomber de diamante na vitrine de uma loja que achava que a empregada fosse adorar. Depois, quem sabe para onde? Cassie resolveu que seria um lugar bem distante deste vilarejo. Quando entrou no carro, viu que tinha uma nova mensagem. Rapidamente, enquanto ainda estava no raio de alcance do Wi-Fi da casa, ela leu. Era de Renée, sua amiga nos Estados Unidos. Ei, Cassie, dizia a mensagem. Só para você ficar sabendo, aquela moça ligou de novo ontem. Eu dei seu número a ela. Ela soava estressada, dizendo que estava preocupada que você estivesse em apuros. Ela disse que vai entrar em contato com você em breve. Dê um tempo. Cassie leu a mensagem de novo, sentindo um profundo contentamento ao absorver as palavras. Sentia a presença de Jacques em torno dela, ainda que não entendesse a estranha virada que os eventos da noite anterior haviam tomado. Talvez nunca fosse ser capaz de entender. Alguns laços funcionavam de maneiras inexplicáveis, muito além da compreensão. Um dia, ela esperava, veria Jacques outra vez. Cassie deu partida no carro, afastando-se e olhando pelo retrovisor para não perder o momento em que a casa dos Elis desaparecesse de vista para sempre.